Na aula de hoje, vou compartilhar com você uma técnica muito simples e eficiente de aprender inglês: a repetição. Tenho aqui informações importantes para passar e vou pedir para você repetir até ficar bem claro e você memorizar. A melhor forma de aprender inglês é falando em voz alta e repetindo estruturas que não mudam. Então, é só você me acompanhar. Let's get started. Vamos começar? WH questions. Perguntas com WH. O que? Qual? Em inglês. What? What? Esse T vai ser bem sutil, então não precisa dizer what, e sim what. Repita comigo. What? Como se diz o que? Qual? What? Qual é o seu gênero de filme favorito? Aqui temos uma pergunta com qual? What? Essa pergunta em inglês fica: What is your favorite movie genre? Repita apenas a palavra genre. Isso, essa palavra significa gênero. Então você diz genre. Isso mesmo. What com is fica what is. Então repita comigo, what is. Agora eu vou falar a frase inteira e você repete. Vamos lá. What is your favorite movie genre? Muito bem. Como se diz em inglês, qual é o seu gênero de filme favorito? What is your favorite movie genre? Mais 3 exemplos com what. Qual é seu filme favorito? What is your favorite movie? What is your favorite movie? What is your favorite movie? Lisa, what's your favorite movie? Lisa, what's your favorite movie? Lisa, what's your favorite movie? Qual é o seu poder? What is your power? 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 O que você precisa? What do you need? What do you need? What do you need? Perceba que esse what aqui, praticamente, você nem ouviu eu falar a letra T. Ficou praticamente assim, ó. What do you need? Repita comigo. What do you need? Percebe então que what serve tanto para o que quanto qual? Então, essa é a ideia, que você saiba, repita e aprenda. Repita comigo. What do you need? Como se diz o que você precisa? What do you need? O que você está fazendo com esse? What are you doing with that one? 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 Que horas? What time? What time? Perceba que o what terminou com T e time começou com a mesma letra, T. Quando isso acontece, você vai falar uma vez só
e sempre vai ser da segunda palavra. Então, em vez de você dizer what time, diga what time. What time? Repita comigo. What time? Como se diz que horas? Isso mesmo. What time? Vamos ver uma frase agora com que horas? Que horas é a sua consulta? What time is your appointment? What time is your appointment? Repita comigo. What time is your appointment? Repita mais uma vez. What time is your appointment? Vamos relembrar. Tela escura para você. Como se diz que horas é a sua consulta? What time is your appointment? Mais dois exemplos com what time. Que horas são? What time is it? 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 Que horas vai começar? What time does it start? 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 Onde? Where? Where? Perceba que aqui temos mais uma WH question. É uma pergunta com WH. Repita comigo. Where? Como se diz onde em inglês? Where, exatamente. Vamos conferir uma pergunta com where? Onde você esteve o dia todo? Where have you been all day? Where have you been all day? Where have you been all day? Dica de pronúncia: junte been com all, vai ficar been all, been all. Isso porque been terminou com uma consoante, a letra N, e all começou com som de vogal, e uma vogal também, a letra A. Então, quando isso acontece, você vai juntar e vai ficar um novo som. Em vez de você dizer been all, junte, e aí ficará been all. Dessa forma, vai sair mais natural e fluente. Então, repita comigo, been all. Agora eu vou ler a pergunta toda e você repete, tudo bem? Where have you been all day? Vamos relembrar como se diz onde você esteve o dia todo? Where have you been all day? Muito bem. Então, student, é importante que você repita as frases durante essa aula, porque isso vai te ajudar a aprender inglês. Você precisa dominar o inglês falado. Então, quanto mais você praticar, mais falar em voz alta, melhor ainda. E é claro, você também pode separar um caderno para as nossas aulas do canal Listen and Repeat, porque se você passar para o papel todas essas frases, vai ficar mais fácil de você memorizar. É uma coisa bem simples, mas muito eficiente. Tudo bem? Então, se você precisar pausar este vídeo para anotar, faça isso. Você vai sentir diferença. De onde você é?
Where are you from? Where are you from? Where are you from? Where you from? Where you from? Where you from? Onde você mora? Where do you live? 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 Quando? When? When? Repita comigo. When? Como se diz quando? When. Agora uma pergunta. Quando o pacote será entregue? When will the package be delivered? When will the package be delivered? Repita comigo só a primeira parte dessa pergunta. When will the... Repita a segunda parte desta pergunta. Package be delivered? Certo, agora repita a pergunta inteira. Vamos lá. When will the package be delivered? Certo. Como se diz em inglês? Quando o pacote será entregue? When will the package be delivered? Excelente. Percebe? Então, mais uma pergunta aí com WH. WH question. Quando começa o relaxamento? When does the relaxing start? 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 Quando começa o treinamento? When does training start? 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 Quem? Em inglês é who. Repita comigo. Who. Mais uma vez, repete com a teacher. Who. Como se diz quem? Who. Quem é seu melhor amigo? Who is your best friend? Who is your best friend? Repita comigo. Who is your best friend? Mais uma vez. Who is your best friend? Vamos relembrar como se diz em inglês. Quem é o seu melhor amigo? Who is your best friend? Excelente! Se você está gostando desta aula, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal Listen and Repeat. Temos muitas aulas nesse estilo de inglês com frases, também em inglês com texto. Inclusive, esta aula WH Question, temos outra aula bem parecida com essa, mas outros exemplos. Temos lá what, where, when, who e muitas outras WH questions que você ainda verá nesta aula. Porém, como eu te expliquei, tem outras frases. Então, se você quiser assistir, quando você terminar de assistir essa daqui, você vai lá, porque esta aula fez muito sucesso. Eu percebi que vocês gostaram bastante. Teve muitas visualizações, muitos likes, muitos comentários. Então, achei que fazer uma outra aula nesse estilo
ia te ajudar bastante. Então, é só você continuar. Let's go! Quem é você? Who are you? Who are you? Who are you? Who are you? Question is, who are you? Who are you? Question is, who are you? Who are you? Question is, who are you? 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 Por quê? Em inglês, why. Repita comigo. Why. Como se diz por quê? Why. Por que a reunião foi adiada? Why is the meeting postponed? Why is the meeting postponed? Você já conhecia essa palavra adiada em inglês? Postponed. Repita comigo. Postponed. Mais uma vez. Postponed. Certo? A palavra meeting, você também pode pronunciar meeting. Isso porque quando a letra T tá do lado de uma letra com som de vogal, aí eu posso colocar ali um som de R no lugar do T. Então, você pode dizer meeting, meeting. Why is the meeting postponed? Eu vou falar toda a pergunta, toda a frase, e você repete com a teacher. Why is the meeting postponed? Só mais uma vez. Why is the meeting postponed? Como se diz em inglês? Por que a reunião foi adiada? Why is the meeting postponed? Excelente. Por que você está ficando irritada? Why are you getting angry? 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 Por que você está triste? Why are you sad? Why are you sad? Why are you sad? Why are sad? Why are sad? Why are sad? Então, por que você está tão triste? Then why are you so sad? Then why are you so sad? Then why are you so sad? And why are you so sad? And why are you so sad? And why are you so sad? Qual, que, opção limitada. Então, nesta aula já vimos que qual, que em inglês é what. Porém, aqui temos um detalhe. Opção limitada. E aí, como que fica? Which. Repete com a teacher. Which. Excelente. Como se diz em inglês? Qual, que, para a opção limitada? Isso mesmo. Which. Vamos lá para uma frase. Qual restaurante tem as melhores avaliações? Então, aqui temos a pergunta qual. Então, vai aparecer aqui which, com certeza. Provavelmente, essa pessoa que fez essa pergunta, ela está ali numa conversa e vamos supor que ela está conversando sobre restaurantes de uma determinada cidade. E com certeza, dentro de uma cidade,
Existem vários restaurantes, com certeza. Porém, tem um número limite. Então, as opções serão limitadas. Por isso, vamos usar aqui a WH question which. É importante que isso fique claro para você. Se por acaso você usasse what na pergunta que vai aparecer aqui, é claro que dá para entender. Mas aqui é uma questão do que é mais apropriado, o que transmite a mensagem melhor. Tudo bem? Então vamos ver em inglês como que fica? Which restaurant has the best reviews? Qual restaurante tem as melhores avaliações? Which restaurant has the best reviews? Repete com a teacher só a primeira parte da frase. Which restaurant has the best reviews? Agora toda a frase, toda a pergunta. Vamos lá. Which restaurant has the best reviews? Como se diz em inglês? Qual restaurante tem as melhores avaliações? Which restaurant has the best reviews? Excelente. Então, vai anotando aí. Mais uma WH question que você aprendeu hoje. Mais 2 exemplos com which. Qual você prefere? Which one do you prefer? 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 Qual? O hotel outfit. Which one? The outfit hotel. Which one? The outfit hotel. Which one? The outfit hotel. Which one? The outfit hotel, they're all there. Which one? The outfit hotel, they're all there. Which one? The outfit hotel, they're all there. De quem? Whose? Whose? Repita comigo. Whose? Como se diz de quem? Whose? De quem é o carro que está estacionado lá fora? Whose car is parked outside? Whose car is parked outside? Perceba que parked terminou com a letra D, consoante, e outside começou com som de vogal, a letra O, outside. Então, você pode juntar parked com outside, vai ficar parquedal, parquedal. Repete com a teacher, parquedal. Parked outside. One more time, mais uma vez, parked outside. Se estiver com muita dificuldade, é só você fechar os olhos e não olhar aqui para a tela. Apenas repita, parked out. Parked outside. E aí, funcionou melhor? Tenho certeza que sim. Agora repete com a teacher toda a pergunta. Vamos lá? Whose car is parked outside? One more time, mais uma vez. Whose car is parked outside? Tela escura para você. Como se diz em inglês? De quem é o carro que está estacionado lá fora?
Whose car is parked outside? Mais 3 exemplos com whose. De quem é aquele cachorro? Whose dog is that? 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 De quem é essa casa? Whose house is this? 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 De quem é esse paciente? Whose patient is this? 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 A quem? Com quem? Em inglês, whom. Repita comigo. Whom. Como se diz a quem ou com quem? Whom. A quem você deu o relatório? Whom did you give the report to? Whom did you give the report to? Então, student, esse whom significa praticamente um quem e o a é o to que está no final desta frase, é a preposição. Então, em inglês é muito comum também que isso aconteça. Com frases a quem, o whom estar separado do to, digamos assim, ele estar lá no final da frase. Whom did you give the report to? Outra dica de pronúncia é que report terminou com a letra T e to começou com a letra T. Quando isso acontece, você vai falar a letra apenas uma vez e sempre vai ser da segunda palavra. Então, em vez de você dizer report to, diga report to. Por isso, você pode repetir aqui com a teacher a primeira parte desta pergunta. Whom did you give? Agora a segunda parte. The report to. Agora toda a pergunta, vamos lá? Whom did you give the report to? One more time, mais uma vez, repete com a teacher. Whom did you give the report to? Excelente. Vamos relembrar como se diz em inglês a quem você deu o relatório? Whom did you give the report to? Com quem você passou o fim de semana? Whom did you spend the weekend with? Whom did you spend the weekend with? Quem seria o whom e com with? Com quem, em português, está juntinho. Em inglês, fica separado. Whom, quem, e com with, no final. Whom did you spend the weekend with? Repita comigo só a primeira parte. Whom did you spend? Agora a segunda parte. The weekend with. Agora repita toda a pergunta. Whom did you spend the weekend with? Só mais uma vez. Whom did you spend the weekend with? Tela escura para você. Com quem você passou o fim de semana? Whom did you spend the weekend with?
Perfeito. Mais um exemplo com whom. Com quem você deseja falar? Whom do you wish to speak with? 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 Como? How? Repita comigo. How? Como se diz em inglês como? How? Como você faz este prato? How do you make this dish? How do you make this dish? Percebe, student? Na maioria das vezes que falamos sobre WH question, perguntas com WH, elas começaram realmente com WH. Nessa daqui, temos how, começou com H, depois que veio o W. Interessante, né? Eu só queria dizer isso mesmo. Vamos repetir com a teacher? How do you make this dish? One more time, mais uma vez. How do you make this dish? Como se diz, como você faz este prato? How do you make this dish? Mais dois exemplos com how. Como você está? How are you? How are you? How are you? How are ya? 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 Como eu faço isso? How do I do that? 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 How do I Quantos? How many? How many? Repita comigo. How many? Como se diz quantos? How many? A pergunta quantos dias há neste mês? Percebe que aqui temos dias, é um substantivo contável. É possível contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante. Então, usamos how many para substantivos. Olha, eu com dificuldade de falar a palavra substantivos, olha só. Então, esse substantivo aqui é contável, é possível de contar. Quantos dias? How many é usado neste caso, tudo bem? Agora vamos ver em inglês. How many days are there in this month? How many days are there in this month? Quantos dias? How many days? Há ou tem, nesse sentido, né, de ter, are there. Neste mês, in this month. Há ou tem é there are, na afirmativa. Como aqui tem uma pergunta, aí fica are there, eu preciso inverter. Alright, student? Então, vamos repetir com a teacher somente a primeira parte dessa pergunta, para não ficar muita coisa para você, tá? Vamos lá? How many days are there? Repita o restante. In this month. Repita a frase inteira. How many days are there in this month? Tente fechar os seus olhos e repita. How many days are there in this month?
E aí, ficou mais fácil? Acredito que sim. Vamos relembrar? Quantos dias há neste mês? Como se diz? How many days are there in this month? Excelente. Mais um exemplo com how many. Quantas pessoas? 4. How many people? 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 4. Quanto? How much? How much? Repita comigo. How much? Como se diz quanto? How much? A frase quanto de ajuda você precisa com a tarefa? How much help do you need with the assignment? How much help do you need with the assignment? Student, perceba que aqui estamos falando de ajuda. Não dá para quantificar. Uma ajuda, 2 ajudas, 3 ajudas, não é assim. Então, por isso que neste caso foi usado how much para perguntar quanto. Para coisas incontáveis. Não dá para contar. Tudo bem? Em inglês, tarefa é assignment. Assignment. Então, essa letra G aqui, você não precisa nem se preocupar em pronunciar. Fica assim, ó. Assignment. Repita comigo. Assignment. Ok. E outra coisa interessante é que a palavra the, que é THE, the, antes de palavras que começam com som de vogal, a pronúncia fica diferente. Em vez de você dizer the, você diz the assignment. É o caso aqui desta frase. The assignment. How much help do you need with the assignment? Não the assignment. Percebe? Então, eu vou pedir para você repetir comigo apenas a primeira parte desta frase, a parte de cima. Vamos lá? How much help do you? Agora a segunda parte da frase. Need with the assignment. Agora você pode repetir toda a pergunta. Vamos lá? How much help do you need with the assignment? One more time, mais uma vez. How much help do you need with the assignment? Vamos relembrar? Como se diz em inglês? Quanto de ajuda você precisa com a tarefa? How much help do you need with the assignment? Mais um exemplo com how much. Quanto tempo? How much time? 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 Com que frequência? How often? How often? Então, aqui, até agora, vimos várias WH questions. Somente how é como,
mas você viu que existe how many, how much e agora how often. É uma variação. Então, você pode repetir com a teacher. Vamos lá. How often? Muito bem. Como se diz com que frequência? How often? Com que frequência você precisa regar as plantas? How often do you need to water the plants? How often do you need to water the plants? Percebe, estudante, que a palavra often tem a letra T ali bem no meio dela, né? Mas você não pronuncia, você só diz often e não often. Não. A pronúncia correta é often. Então, repita comigo, often. Muito bem. Outra coisa interessante é que water não é apenas um substantivo. O que é um substantivo? É o nome de uma coisa. Então, water significa água. É um substantivo, é o nome de uma coisa. Mas não somente isso. A mesma palavra também é um verbo. O que é um verbo? É uma palavra em ação. E que ação que aqui, que está se referindo nessa frase? Regar. Regar é um verbo, percebe? Então é interessante em inglês que uma mesma palavra pode ter mais de uma tradução. E você precisa saber disso. Precisa ficar atento ao contexto. Então agora você vai repetir com a teacher. Só a primeira parte. Vamos lá? How often do you need? Agora a segunda parte. To water the plants. Excelente. Outra coisa que eu queria te falar é que aqui a palavra the, que são essas três letras, né? T-H-E, the, a pronúncia é the mesmo. Porque a próxima palavra começa com som de consoante, plants, the plants. No exemplo que eu te dei nesta mesma aula era assignment, tarefa, começa com o som de vogal, assignment. Então você diz the assignment. Aqui a mesma palavra tem a pronúncia the, porque a próxima palavra começa com som de consoante, the plants. Essas são dicas pequenas, mas que fazem total diferença. Aqui no canal temos muitos outros vídeos que você vai aprender inglês desta forma, com várias dicas e também pedindo que você repita durante as aulas. Isso faz uma enorme diferença para que você consiga aí falar inglês, que com certeza é isso que você quer. Falar inglês em voz alta, ser fluente. Aqui é o que você mais vai ter. Por isso, é muito vantajoso para você se inscrever aqui no canal e sempre assistir os vídeos. Vamos repetir agora a frase inteira? How often do you need to water the plants? One more time, mais uma vez. How often do you need to water the plants? Como se diz em inglês? Com que frequência você precisa regar as plantas? How often do you need to water the plants? Mais dois exemplos com how often. Com que frequência você se exercita? How often do you exercise? How often do you exercise? How often do you exercise? Okay. How often do you exercise? Okay.
How often do you exercise? Okay. How often do you exercise? Com que frequência você vai? How often do you go? 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 Quanto tempo? How long? How long? How long? Repita comigo. How long? Como se diz quanto tempo? How long? Quanto tempo dura o filme? How long is the movie? How long is the movie? Repita comigo. How long is the movie? Como se diz quanto tempo dura o filme? How long is the movie? Mais 2 exemplos com how long. Quanto tempo devemos esperar? How long are we supposed to wait? 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 Há quanto tempo você está aqui? How long are you here for? 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 Quão longe? How far? Repita comigo. How far? Mais uma vez. How far? Como se diz quão longe? How far? Quão longe é o seu escritório da sua casa? How far is your office from your home? Ou how far is your? How far is your office? How far is your office? Então aqui você vai juntar is com your, is your. Mas você também vai juntar esse mesmo your com office. Vai ficar your office. Repita comigo. Your office. Repita comigo. Is your. Repita comigo. Is your office. Repete com a teacher. One more time. Is your office. Conseguiu aí? Se tá com muita dificuldade, apenas close your eyes. Feche os seus olhos e diga: Is your office? Agora a primeira parte inteira. How far is your office? From your home? From your home? Vamos lá, repete com a teacher. How far is your office from your home? Mais uma vez. How far is your office from your home? Como se diz em inglês? Quão longe é o seu escritório da sua casa?
How far is your office from your home? Mais dois exemplos com how far. Quão longe? Eu não sei até onde. How far? I don't know how far. 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 Pai, a que distância é o abrigo? Dad, how far is the shelter? 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 Quão alto ou qual a altura? How tall? How tall? Repita comigo. How tall? Como se diz quão alto ou qual a altura? How tall? Qual a sua altura? How tall are you? How tall are you? Repita comigo. How tall are you? Muito bem. Então, essa palavra are, diga are. Eu já ouvi gente dizer are. Você acredita? Mas a pronúncia correta é are. How tall are you? Muito bem. Vamos relembrar como se diz qual a sua altura? How tall are you? Mais um exemplo com how tall. Dom sempre esquece o quão alto ele é. Don always forgets how tall he is. 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 Quão rápido? How fast? How fast? Repita comigo. How fast? Como se diz quão rápido? How fast? Quão rápida é a sua conexão de internet? How fast is your internet connection? How fast is your internet connection? Junte is com your. Internet, internet. Então, como a letra T de internet está do lado de uma letra com som de vogal, que é a letra E, então essa letra T vai ficar com som de R. Por isso você diz internet. E no final temos a letra T novamente. Você vai deixar ela bem sutil. Internet. Então agora é só você repetir. How fast is your internet connection? Agora toda a pergunta é só você repetir. How fast is your internet connection? Muito bem. Como se diz em inglês? Quão rápida é a sua conexão de internet?
How fast is your internet connection? Mais dois exemplos com how fast. Quão rápido você consegue ir, Bumblebee? How fast can you go, 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 Bumblebee? Quão rápido você consegue embalar? How fast can you pack? 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 Quão profundo? Qual a profundidade? How deep? How deep? Repita comigo. How deep? Como se diz quão profundo ou qual a profundidade? How deep? Qual a profundidade do poço no seu quintal? How deep is the well in your backyard? How deep is the well in your backyard? Repita comigo. How deep is the well in your backyard? Agora repita toda a pergunta. How deep is the well in your backyard? Muito bem. Então, como se diz em inglês, qual a profundidade do poço no seu quintal? How deep is the well in your backyard? Mais dois exemplos com how deep. Quão profundo é o oceano? How deep is the ocean? 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 Quão profundo é o seu amor? How deep is your love? 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 We're done. Terminamos. Agora vamos para um challenge, que significa desafio. Então, todas essas frases que você viu, repetiu, eu vou falar de novo em português, vou te dar um tempinho para você me responder como se diz em inglês, antes que eu fale e apareça aqui na tela. Deal? Combinado? Let's go! Qual é o seu gênero de filme favorito? What is your favorite movie genre? O que você precisa? What do you need? Que horas é a sua consulta? What time is your appointment? Onde você esteve o dia todo?
Where have you been all day? Quando o pacote será entregue? When will the package be delivered? Quem é seu melhor amigo? Who is your best friend? Por que a reunião foi adiada? Why is the meeting postponed? Qual restaurante tem as melhores avaliações? Which restaurant has the best reviews? De quem é o carro que está estacionado lá fora? Whose car is parked outside? A quem você deu o relatório? Whom did you give the report to? Com quem você passou o fim de semana? Whom did you spend the weekend with? Como você faz este prato? How do you make this dish? Quantos dias há neste mês? How many days are there in this month? Quanto de ajuda você precisa com a tarefa? How much help do you need with the assignment? Com que frequência você precisa regar as plantas? How often do you need to water the plants? Quanto tempo dura o filme? How long is the movie? Quão longe é o seu escritório da sua casa? How far is your office from your home? Qual a sua altura?
How tall are you? Quão rápida é a sua conexão de internet? How fast is your internet connection? Qual a profundidade do poço no seu quintal? How deep is the well in your backyard? We're done! Terminamos, student! E aqui é a capa de um vídeo Como estudar inglês sozinho usando apostilas de exercícios. Dessa forma, usando uma apostila de exercícios, você pode continuar estudando inglês, só que no formato PDF. Evidentemente, aqui no vídeo você está vendo, ouvindo, falando, praticando. Com essa apostila de exercícios, você vai treinar o seu inglês de forma escrita. Há muitos exercícios lá para você praticar o presente simples, o simple present, que é a base do inglês. Então, se você quiser estudar desta forma também, além dos vídeos, eu vou deixar mais informações sobre a minha apostila de exercícios aqui no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo. Fique à vontade. Thank you so much and see you next class. Muito obrigado e te vejo na próxima aula. Bye, bye!